Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 332. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Todo mundo sofrendo aqui, né? Tem que ter sofrimento, né, Ana? Tem que ter sofrimento, né? Não precisava tanto sofrimento, né? Porque, pode ser um sofrimento de emoções, assim, perdeu 500 gols, a gente sofre por não ter feito. Agora, esse sofrimento de que a bola não vai nem perto do gol, aí eu já não gosto, não. Eu vou dizer que, dado o primeiro tempo foi bem ossinho, né? Foi bem... O segundo tempo foi bem mais alegre, né? Foi bem... Teve um segundo momento no jogo, né? Acabamos tomando ali um sufoquinho no final, shit happens, né? Como eu disse, sem sofrimento não tem graça. Mas o segundo tempo foi bem mais interessante que o primeiro. É isso então, meus amigos. Estamos aqui, nós quatro, logo depois da vitória na estreia do Coringão no Brasileiro. 2-1 sobre o Cruzeiro, né? Gols do Matheus Araújo, o garoto que entrou no primeiro tempo ainda, né? Camisa 30. E do Roger Guedes, sempre deixando dele lá o nosso camisa 10, Roger Guedes, artilheiro do Coringão no ano. Matheus Araújo acabou sendo eleito o craque do jogo. Vamos começar esse podcast, começar essa live falando desse jogo. Mas a gente também vai falar, claro, da partida terrível que o Corinthians fez na estreia da Copa do Brasil. Das camisetas novas, não da Irmandade, mas da Irmandade também está disponível, mas as camisetas novas do Coringão, modelos 2023. A Irmandade é bem mais barata. Tá bem mais barata, tá bem mais fácil. E claro, as próximas partidas, essa semana ainda tem Libertadores de novo e também tem o jogo do Brasileiro no fim de semana que vem, certo? Ô Gui, mas antes da gente entrar na nossa pauta, eu tenho uma questão pela ordem aqui, como diz lá no Congresso, pela ordem. Eita, meu Deus, agora eu fiquei assustado. Não, pela ordem é o seguinte, eu quero saber se a gente vai comemorar o aniversário da Irmandade hoje ou dia 15 de maio. Não, é que pra quem não sabe, a gente começou a Irmandade Corintiana na primeira rodada do Brasileirão de 2016. Isso mesmo. É que naquele ano, a primeira rodada foi um jogo com o Grêmio, se eu não me engano, um famoso Oxo 0x0, né? O primeiro jogo que a gente fez. Emocionante. Um jogaço, né, de bola, né? Mas caiu, naquele ano, a primeira rodada do Brasileirão foi dia 15 de maio, foi mais pra frente, né? Então se a gente for comemorar, que nem carnaval que cada ano, né, pelo primeiro rodada do Brasileiro, que é cada dia do ano, é hoje o aniversário da Irmandade, né, 7 aninhos. Se não, só comemorar pela data, dia 15. Né? É melhor comemorar hoje, vai esperar pra maio, nós vamos... pode ser pior, né? Então vamos comemorar hoje aí. Parabéns pra Irmandade. Eu lembrei disso hoje no meio do segundo tempo. Aí, porra, olha, primeira rodada do Brasileirão que eu tô comemorando. Não é data, mas é o... Sim, eu entendi. É que nem carnaval. Cada ano cai num fim de semana diferente. Então tá aí. Parabéns pra gente, parabéns pra Irmandade. 7 anos aí. Muito obrigado pra quem nos acompanha, pra quem nos aguenta aí esses 7 anos. E aguenta esse time também, que esse joguinho também. Tá osso, mas enfim. Ainda bem que a gente começou, eu, o Gibson, o meu irmão, o Ícaro também começou, o Edson lá atrás, o Marcelão. Agora tem a Ana, o Dudu aí, o último, o novato Dudu. Como o Matheus Araújo marcando gols atrás de gol, né, Dudu? Obrigado, é muito bom, né? Convite, demorei até segundo o Gibson, mas parabéns aí para vocês pela iniciativa. E também para nós, né, Ana? A gente aceitou aí o desafio, brincadeira, e tá sendo bem legal. É muito bom poder falar aqui um pouco a nossa opinião do Corinthians e ver que tem não é só a nossa opinião, né? Tem sempre uma galera acompanhando a gente fica muito feliz. Mas chega de festa, Gibson. Vamos falar de coisa séria, vamos falar do Coringão e passar para Ana. Ana, sua análise dessa partida 2-1 em cima do Cruzeiro Série B. Mais uma partida fraca do Corinthians, né? Sim, o primeiro tempo, o Gibson falou que foi desinteressante, menos desinteressante que isso, só almoçar com a sogra, né? O resto é mais interessante na vida. Né? Uma partida horrorosa, uma partida que não aconteceu nada. E tem umas sogras que não que merecem até mais, enfim, que o almoço é mais chato ainda, né? Tem umas sogras que a gente quer... Não, mas tem umas sogras que a gente quer até conhecer, né? Mas... o meio-campo com Vital, Richard e Ramiro. E o nosso time não consegue jogar. Então, quer dizer, Mas eu vou falar a verdade que o jogo serviu para duas coisas.
pra gente ver o Matheus Araújo e pra gente ver o Matheus Bidu. E o Barleta eu achei que apareceu pouco. O Barleta eu achei que tava um pouco tímido, não venceu nenhum contra um. Mas o Matheus fez uma partida consistente ali no meio. O Araújo ou o Bidu? No meio, o Araújo. E o Bidu, uma partida regular, não foi nem ótimo, mas pra mim uma partida melhor do que o Fábio Santos vem fazendo nos últimos jogos. Apareceu, mas no ataque não comprometeu na defesa, que era o medo que a gente tinha de ele comprometer na defesa. E então eu achei que serviu pra isso. Agora o resto... e outra coisa também. Ele não colocou o Maicon, ele não colocou o Paulinho, né? Acho que ele tá vendo a água subir no nariz e aí ele começa a fazer as coisas melhorar, né? Mas mesmo assim, eu achei uma partida bem, bem fraquinha do Corinthians. Também vou concordar com quase tudo que a Ana falou. O Corinthians não começou muito bem a partida, foi um jogo fraco. E fora isso que a Ana falou, eu queria só dar um destaque para o Gil. Eu achei que o Gil fez uma excelente partida hoje. Ele foi muito bem atrás, nossas jogadas de escanteio sempre são nele, né? E ele criou alguma oportunidade, acabou criando o lance do segundo gol. Achei uma pena, um pouco também o Barleta apagado. Achei o Yuri muito perdido no jogo. Passamos um sufoco desnecessário, né? O Cruzeiro foi até um pouco melhor que o Corinthians, mas pelo menos a gente acabou ganhando a primeira partida em casa. Acho que tira um pouco o peso do que aconteceu na semana, mas o time precisa evoluir muito, né? Esses 30 dias aí que eles ficaram parados, nesses 2 jogos aí não mostraram nenhum efeito. Concordo que a Ana e o Dudu falaram, o primeiro tempo foi mais sofrido, enfim, foi um primeiro tempo lama, que não acontece nada. E assim, um futebol muito pobre, né? Não é que teve poucas chances, porque os dois lados estavam jogando pra caramba e estavam defendendo pra caramba, não. Foi porque tava pobre, o jogo tava pobre mesmo, o jogo tava, tipo, peladinho, assim. Segundo tempo, achei que o time voltou mais focado, tipo, vamos fazer esse resultado, né? Estamos jogando em casa, né? E começou a pintar muito mais chance. E aí, o jogo tá teoricamente tranquilo, tá resolvido, até que a gente conseguiu de tomar um gol ali, né? Num vacilo, e aí tomamos aquela pressãozinha no final pra dar a sofrência, que a gente tá tão acostumado, né? Mas é importante, de qualquer maneira, começar o campeonato com 3 pontos. Mas, de qualquer maneira, assim, o campeonato de ponto corrido, cara, todo jogo é final. 3 pontos é 3 pontos, jogando bem, jogando mal. Prefiro jogar mal e ganhar 3 pontos que fazer um puta jogo e empatar ou perder, né? Então, assim, pelo menos saímos com os 3 pontinhos, dos males o menor, e deixa o sofrimento pro lado do Cruzeiro. Não, sem dúvida. Esse time do Cruzeiro, a intenção deles é ficar, enfim, na Série A esse ano, não cair. O objetivo deles é esse. E o problema é que o Corinthians, enfrentando um adversário desse, com o meio campo formado pelos nossos ex-craques, né, Ramiro, Vital e Richard, com uma dificuldade enorme de conseguir presença no meio campo, né? O Corinthians foi muito... Os caras era quase um Corinthians do passado, né? Entrou o Bilu no final ainda, né? Assim, o jogo foi muito, muito fraco. O esquema não tem força. Não entendi a presença do Barleta. Não sabia e eu acho que nem os jogadores sabem dizer se eles estavam num 4-3-3 ou se estavam num 4-4-2. O jogo estava bem confuso. E o time só vai se resolver porque o Juliano fica tonto ali numa bolada que leva, enfim, começa a tropeçar, a cair e tudo mais. Até, enfim, não sei o que aconteceu com ele, a gente parecia melhor depois no banco, mas vamos ver o que vai acontecer. E aí ele tem que dar a chance pro garoto que ele não dava a chance de maneira nenhuma. Entrou o Matheus Araújo para salvar a pele do Lázaro. A gente pedia, né, Dudu, o Matheus Araújo tantas vezes aqui, ele fez uma grande partida, mas fez uma boa partida contra o Santo André no Paulistão. Começou como titular, enfim, deu assistência, boa partida. O garoto, que prêmio ele recebe, não joga mais, não entra mais, fica fora de banco, vai entrar nos 5 minutos finais do Corinthians perdendo na Copa do Brasil, né? E agora nessa partida, porque o Juliano ficou tonto ali no momento, assim. Então, o acaso trouxe o Matheus Araújo pro meio campo do Corinthians. No primeiro tempo ele estava um pouco perdido, não sei se aí o Lázaro fez algum ajuste com ele. No segundo tempo ele começou a aparecer mais, a bola começou a circular mais no meio campo. Olha só, você coloca o meio campo que faz a bola girar e a bola começa a girar. Que coincidência incrível, né, Lázaro? Ele não colocou a base quando precisou, agora ele está sendo forçado. Pelo menos hoje deu resultado. Vamos ver o que aconteceu com o Juliano, porque também a gente não pode se dar ao luxo de perder os jogadores como a gente está perdendo por contusão, né? No podcast anterior, a gente falou das diferenças da estreia, da minha visão e da visão da Ana, né?
do time desentrosado ou aquele placar bom que o Corinthians conseguiu da Libertadores. Eu tinha esperança que talvez aquele placar desse confiança para a equipe e a equipe jogasse um futebol melhor. A gente está vendo essa semana que não, né? Que o time tá mal. Jogou uma péssima partida na quarta-feira, que a gente vai falar daqui a pouco dessa partida, e hoje de novo fez uma partida bem fraca. Quer dizer, esse jogo meio parelho que a gente fez contra um time que deve ficar na parte de baixo da tabela preocupa, porque o Corinthians, teoricamente, deveria querer ficar na parte de cima da tabela, né? Enfim, eu queria trazer esse assunto também, né? O Rony, de novo, fez uma partida, na minha opinião, mais abaixo. E o time, Ana, melhorou com a entrada do Cantillo. Eu acho que é a segunda vez que o Cantillo entra e dá uma melhorada na equipe, né? Você acha que esse é o caminho? Olha, é o que vem se mostrando, né? Pelo menos as 2 vezes que ele entrou, o time acertou um pouco o meio de campo. Ele forma uma dupla com o Fausto, né? Uma hora fica mais um, outra hora fica mais o outro. Eu não gosto muito pela falta de intensidade do Cantillo, mas me parece que ele tem mais consciência do jogo do que o Rony. O Rony é muita vontade, mas às vezes falta um pouco visão de jogo, o que ele tem que fazer, para onde correr. Eu acho que o Cantillo tem um pouco mais isso. Talvez valha a pena. A temporada ela é muito comprida, né? Então os jogadores vão flutuar. Nesse momento o Rony não tá bem, talvez valha a pena tentar com o Cantillo para ver se a gente consegue acertar ali o meio de campo. Concordo com o que a Ana falou, né? É que a gente talvez não estava falando antes tanto do Cantillo, porque ele não estava nem sendo relacionado. Não sei se ele sairia do time, né? Então por isso que talvez o Rony acabou jogando um pouco mais. Então acho que agora a tendência é dar um pouco de oportunidade para o Cantillo, porque não tem mais onde testar. Todo jogo agora é importante, como o Gibson lembrou, né? O brasileiro são 38 finais, faltam 37. E agora a gente não pode também ficar perdendo pontos na Libertadores. Vamos fazer 2 partidas em casa e vamos ter uma partida que em tese não era tão complicada, mas vamos ter que fazer pelo menos 2 para levar para os pênaltis. Então, se o momento do Cantillo é melhor, que dê uma oportunidade que mantém ele no time até que ele caia o rendimento dele. Ele tá jogando, tá voltando a crescer no time, né? Vira uma opção bacana ali, porque ele tem uma saída de bola boa, né? Ele não é o cara marcador, enfim, não é o cara que, né, o que eu digo, o de guarda fica na frente ali da zaga, mas ele é um cara que ele sai muito bem, né? Ele geralmente tem uma saída de bola boa, tem uma visão de bola boa. Ele crescendo vai dar essa. Gera uma dor de cabeça boa ali, mas, enfim, em termos de opção, tem mais uma opção viável pra volância. A gente estava falando, né, que o Fábio Santos estava jogando muito, né? Jogando muito no sentido de ganhando muitos minutos e com a idade dele, enfim, com o desempenho dele, ele precisava de uma folga. Ele teve a folga nessa partida, né, Ana? O Bidu entrou. Estranho, por que ele não entrou antes no lugar do Fábio Santos, né? Isso que eu gostaria de saber também. Ele foi perguntado, né? O Lázaro foi perguntado no meio de semana, deu uma resposta meio evasiva, não falou nada com nada, não deu pra entender, e hoje ele entrou com o Bidu. E assim, não vi nada que pudesse comprometer, o Bidu não pode jogar contra a Portuguesa, o Bidu não pode jogar contra a Inter de Limeira, desculpa, aí pode jogar contra o Cruzeiro, né? Assim, o Fábio Santos, o ano passado ele estava jogando bem, porque ele estava jogando em partidas selecionadas. E assim, jogando bem a gente fala, mas a principal função do lateral é a defesa. Então, ok, ele estava indo na defesa. Porque o ataque com o Fábio Santos, ele não tem nenhuma assistência nem em 2022, nem em 2023. Tem os golzinhos de pênalti, né, dele lá. Tem os golzinhos de pênalti. Ele marcou de cabeça também, né? Ele marcou um de cabeça esse ano e um de cabeça ano passado contra o Atlético Mineiro. Mas a assistência ele não tem nenhuma. Eu acho que poderia usar a tática do VP de usar o Fábio Santos apenas nas Copas. Eu acho que a gente não pode jogar fora algumas coisas que foram inteligentemente feitas. O Fábio Santos a gente já falou que, cara, ele não tá no mesmo nível físico do Fagner, por exemplo. Assim, na lateral direita a gente sabe que o Fagner aguenta o tranco uma partida inteira. E o Fábio Santos não aguenta. A gente sabe que, quando o jogo é muito pegado, é muito corrido, ele não segura a partida inteira. É importante ter um moleque, o Bidu é moleque, sangue novo. Vai ganhando rodagem, vai ganhando experiência e, hoje ele foi seguro na partida. Saca? Não foi a partida da vida dele, mas, já mostrou que ele pode substituir quando precisar. Ele não comprometeu. Eu acho que ele foi regular. Teoricamente, o calendário até ajudou um pouquinho a gente. Ele jogou contra o Cruzeiro. Acredito que ele não joga quarta-feira, mas ele deve jogar final de semana contra o Goiás, até por causa depois do jogo da volta, que a gente acabou se complicando. Então ele tem essa oportunidade para jogar. Ele até saiu no final do jogo, acredito que sentiu um ritmo de jogo. Precisa dar um pouco de ritmo de jogo. De repente, uma partida que a gente vai estar ganhando, tudo, põe ele, tira o Fábio Santos, põe ele, são 5 substituições.
porque a gente vai precisar dele. Gostei do otimismo do uma partida que a gente estiver ganhando com tranquilidade, tira o Fábio Santos, coloca o Dudu, eu acho que essas partidas vão ficar cada vez mais caras, viu? Do jeito que o time tá jogando. Tem o Liverpool ainda na Libertadores, é uma que pode ser que dê, né? Ao mesmo tempo que ele inspira confiança no time, né? Ele não confia em nada no Bidu. Fala, não, Bidu, só quando tava ganhando, tá resolver, aí põe o moleque. Vai ser difícil dar essa chance aí, hein, Bidu? Pô. Mas a gente tem que falar um pouco do Matheus Araújo, né, Gibson? Que ganhou aí a oportunidade. Longe de ser a solução gigantesca, ideal, fantástica, vai ser o craque do... Em convocar ele, não é nada disso. Mas pro que o Corinthians tá jogando, ele melhorou bastante o nosso meio campo. Não só melhorou, assim, tem a questão... O cara tem pouca experiência, pouca rodagem, enfim. Mas se ele começa a ganhar confiança, enfim, cara, ele pode ser uma bela alternativa ali pro meio de campo, né? Porque a gente falou, tem que ter um reserva pro Renato Augusto. Não tem um reserva pro Renato Augusto. Tipo, no campeonato brasileiro inteiro não tem. E pelo menos não disponível que você possa comprar e, enfim, trazer, né? Então a ideia é armar um time diferente, fazer o time jogar diferente e alguém tem que buscar essa criatividade. E o moleque tá aparecendo. É muito cedo pra falar dele, enfim. Mesmo se ele tivesse feito um jogo ruim hoje, ia ser cedo pra falar do moleque. Enfim, acabou fazendo um golaço, lá deu super certa jogada. Eu acho que ele tendo mais experiência e mais chances agora, esse moleque tem tudo pra crescer e quem sabe, pô, bicho, vira aí uma alternativa bacana, né, pro Renato Augusto. Eu sempre falei isso, eu acho que ele é a alternativa mais pronta para se colocar ali, pronta no sentido no que ele tem para entregar em campo, né? A habilidade dele, o passe, enfim, é o que tá mais parecido com o Renato Augusto, sem a experiência. Não deram experiência para ele quando poderiam ter dado. Agora foram obrigados, né, Ana? Acho que a gente precisa só pensar que ele não vai ser igual o Renato Augusto. A gente não tem que cobrar cobrar isso dele. Ele vai ter que tentar se desenvolver ele como o Matheus Araújo, né? E ver o que ele pode dar pro Corinthians. Porque se a torcida, cada vez que ele entrar, esperar uma jogada de Renato Augusto, aí vai queimar o moleque e não vai dar certo. As duas vezes que ele entrou mais tempo, eu não vou contar essa última vez contra o Remo, né? Porque, já entrou com 2-0, com 40 do segundo tempo. Mas as duas vezes que ele entrou, tanto contra o Santo André quanto hoje, pra mim ele foi bem. Ele fez o que deveria ter sido feito. E eu acho que poderia sim dar mais chance pra ele. Agora, precisa ver como montar esse meio de campo aí, porque eu acho que talvez ele com o Juliano, eu acho que ele com o Barleta, não sei se dá muito certo. Ele entrou meio tímido, né? Ele não entrou tão bem assim na partida. Não sei se teve alguma conversa no intervalo tudo, mas no segundo tempo eu senti ele mais solto, ele mais à vontade no campo, procurando o jogo, né? Pedindo a bola e buscando a alternativa. E depois ele acabou sendo coroado com um belo gol lá, né, primeiro dele. Acho que fazer um gol na arena é o sonho de qualquer jogador do Corinthians, principalmente aqueles que vêm da base, né? Chorou ali, legal, é legal ver o garoto da base, essa experiência na arena, né? Demais. É importante, eu acho que esse gol tira um peso, acho que das costas dele, acho que traz um alívio, traz uma tranquilidade, mas ele é o que a Ana falou, ele precisa ser o Matheus Araújo, o elenco precisa ajudar ele se colocar na função de Matheus Araújo. Precisa ver também quem vai compor o meio de campo com ele, que a gente falou. A gente tem criticado um pouco o Rony, o Cantillo tá entrando, mas a gente não tem nenhum meio-campista marcador, pegador, que nem a gente já teve o Ralf, que nem já teve o Gabriel, enfim, independente da qualidade. Não tem, então fica sendo só o Rony. Precisa ver porque aí dando mais espaço para ele pensar o jogo, ver o jogo, ele vai crescer. Eu tenho bastante esperança no garoto. Acho que quando ele entra e joga mais tempo, ele consegue dar resultado. Foi assim no Paulista, agora no começo do Brasileiro. Não sei por que não dão mais chances para ele. Tá mostrando serviço, muito mais do que outros caras aí, enfim, ganhando muito mais grana do que ele no elenco. E ele merece ter mais minutagem aí com a camisa do Coringão, né? Enfim, agora não tem jeito, meus amigos. A gente tem que falar da outra vergonha que o Corinthians passou esse ano, né? Passamos uma vergonha ali no Paulista, passamos uma outra vergonha ali na estreia da Copa do Brasil, levando 2-0 do Remo, do time na Série C lá em Belém. Olha, eu acho que não dá nem pra comparar o jogo do Ituano com o jogo do Remo. Do jogo do Remo foi uma das partidas mais vergonhosas que eu vi do Corinthians nos últimos anos. E olha que teve partidas que a gente pode enumerar aqui, mas foi uma coisa de louco. Parecia que o Corinthians tinha vindo da várzea diretamente pra Copa do Brasil, assim.
Porque no jogo do Ituano ainda você pode falar, o Yuri Alberto perdeu o gol, o Fausto Vera perdeu o gol, mas contra o Remo não aconteceu nada. E só não foi 4, que sei lá, Deus não quis, porque foi horroroso, foi péssimo, foi vergonhoso, foi assustador. Juro, eu achei que o Remo tinha pego o time do Real Madrid emprestado ali, que não é possível. Nós tomamos o gol do Muriqui. O Muriqui jogou no Vasco, deve ser o quê? Uns 70 anos atrás? Ele tem 36. Partidas vergonhosas como essa que o Corinthians fez. A gente tinha feito um ano passado contra o Always Red também. Essa consegue bater, viu? Assim, eu acho que o que o Corinthians precisa melhorar tudo. Sinceridade, eu ali eu já defendia a saída do Lázaro, mas na quarta-feira, pra mim, ele tinha que ter saído de qualquer jeito. Só não saiu porque, sei lá, o do Willian é amigo dele, não sei. Só pra dar uma estatística besta, mas como a coisa é muito louca, né? No jogo contra o Remo, a gente teve mais 60% de posse de bola. 60 e poucos por cento, sei lá. 2/3 da posse de bola era nossa. E, cara, acertamos 2 bola no gol, 2, o jogo inteiro. O Remo teve 30 e poucos por cento, fez uma porrada de finalização e meteu 2 gols na gente. E saiu barato, 2-0 ainda, né? Hoje, a gente teve 40% de posse de bola. A gente teve muito mais finalização, muito mais bola no gol, fizemos 2 gols e ganhamos 2-1. Então, assim, cara, você vê que esse time, quanto mais ele fica com a bola no pé, pior fica, pior é o resultado. Né? A sensação, né, é que assim, consegue jogar quando foca mais, o jogo é mais vertical. Porque aquele joguinho de ficar passando de um lado pro outro, não acontecia nada. A gente ficou com a bola um tempão no pé e não acontece nada, né? Esse jogo quarta-feira foi pra esquecer. Só não dá pra dizer que é um jogo pra esquecer, porque tem o jogo de volta. Então a gente vai ter que lembrar desse jogo essa semana agora, porque... Pra fazer o resultado que reverta isso, né? Pra tentar fazer o resultado que reverta, né? Exatamente. Pra tentar fazer o Exatamente. resultado que reverta, né? Eu, assim, sinceramente, dá pra reverter. Mas precisa Mas jogar a nem cedo. bola, né? Não, então, mas precisa jogar bola, exato. Assim, o Remo tá disputando o jogo da vida deles, velho. Ah, sim. Os claro. caras estavam jogando com uma garra, bicho, com uma vontade, e o Corinthians, com 60 e poucos por cento de posse de bola, não, né? Ou seja, aí você fala, pô, bicho, quem que tá com vontade de jogar bola aí, né? Quem que tá afim? Se tem uma coisa que a torcida do Corinthians vai cobrar, é no mínimo correria, no mínimo transpiração, é no mínimo vontade de ganhar. E se fizer a mesma coisa quarta que vem, vai sair de Badivaia. E aí, se repetir esse placar, meu irmão, aí eu acho que o Lázaro não segura, não. Desde que eu entrei aqui na Irmandade, aproveitando o ensejo, puxando o gatilho que o Gibson falou, acho que o Corinthians está fazendo coisas assim na brincadeira, entre aspas, de propósito. Porque quantas vezes aqui a gente já falou, pô, esse jogo, que nem a Ana falou, foi assustador, foi horrível. A gente espera que o Corinthians não faça mais um jogo assim. Só no Paulista a gente comentou, sei lá, pelo menos contra a Inter de Limeira, contra o São Bernardo. Contra o Ituano foi ruim, mas foi um pouquinho melhor que esses dois. Agora, contra o Remo, o Corinthians não jogou, né? Falta um pouco da liderança, seja da diretoria, do técnico, dos jogadores principais do elenco, porque não dá para você entrar tão desconcentrado, tão relaxado, sem ânimo numa partida de mata-mata, independente de qual fase que seja e de que competição que você está jogando. Conseguimos enfrentar um time de Série C. Não dá para ser eliminado por um time de Série C, sabe? O Corinthians precisa começar a entrar mais preparado nesses jogos, com cabeça, focados. Não dá para ficar tomando gol do jeito que tomou. Foi inaceitável a partida que o Corinthians fez. E o Remo é que tá deixando a gente sonhar, porque foi só 2-0. Se tivesse sido 3-4 que a Ana falou, acabou. Nós não íamos reverter. Essa estreia da Copa do Brasil contra o Remo foi a pior estreia do Corinthians na Copa do Brasil, disparado. O Corinthians tinha perdido em estreia na Copa do Brasil de 2-0 fora de casa, mas era um jogo contra o Santos em 2015. Quer dizer, o Corinthians estava voando no Brasileiro e desencanou completamente da Copa do Brasil. E aí perdeu de 2-0, enfim, não conseguiu reverter, saiu da Copa do Brasil, que era o que o Tite e o elenco em 2015 queriam, né? Aqui é o contrário, o elenco e a diretoria, especialmente, deveria querer demais esse prêmio da Copa do Brasil, que a gente chegou na final da competição ano passado e a gente sabe o quanto que é importante financeiramente para o clube de novo chegar numa final e quem sabe ganhar, dessa vez levar. Sem dúvida nenhuma, a pior estreia do Corinthians em Copas do Brasil. O Corinthians vinha fazendo uma estreia pior em 89, estava perdendo de 3-0 do Sampaio Corrêa, mas foi lá no final do jogo e marcou 2, ficou 3-2,
aqui em São Paulo conseguiu reverter o placar e ainda tinha aquela história do gol qualificado, fora de casa. Então, 1-0 aqui em São Paulo estava tranquilo, era nosso. Enfim, agora não tem essa de... E o Corinthians nem marcou gol lá, então, enfim, não ia ter essa, não. Mas precisa chegar em casa aqui e jogar bola. E o Lázaro precisa entender algumas coisas. Eu não consigo compreender a posição que o Lázaro vê o Paulinho. Eu tinha falado na Libertadores, eu acho que ele entendeu, colocou o Paulinho no ataque. Dessa vez ele voltou a colocar o Paulinho no meio para fazer a função que não é dele, que não consegue, e deixou o cara 80 e tantos minutos em campo, assim, não jogando nada. Aí também, perdendo de 2-0, ele vai colocar a estreia do Barleta na Copa do Brasil, vai colocar o Matheus Araújo no final da partida ali. E o Romero, que entrou na maciota no 3-0 da Libertadores, por que não colocou agora para ele decidir, né? Por que não colocou a garotada na maciota ganhando na Libertadores, dando experiência para eles? Os caras iam ficar muito mais felizes estreia na Libertadores, ganhando, do que, estreia na Copa do Brasil, perdendo, né? O Romero que tinha que ter entrado nesse... e mostrado alguma coisa que ele não mostrou até agora, né? Então o Lázaro errou demais. Com o elenco corintiano, ele não está sabendo lidar com os garotos, com os veteranos, enfim, tá muito mal o Lázaro. Eu acho que os jogadores têm parte da culpa, mas essa derrota vergonhosa eu coloco muito mais na conta do nosso treinador. E tem a coisa que é pior, né? Quer dizer, o Corinthians, se tivesse feito um bom resultado, poderia talvez poupar os jogadores nessa partida de volta, porque o jogo seguinte, depois da volta, é o jogo contra o Mundial, né? Fora de casa, na casa dele, então, é um jogo mais complicado. Então, se tivesse feito resultado na Copa do Brasil na primeira partida, podia até fazer um jogo mais tranquilo. Não fez. Vai ter que jogar 2 pedreiras aí numa próxima semana aí. E aí, meu amigo, quero ver como é que ele vai quebrar a cabeça aí, o Lázaro, para fazer esse time jogar bola, que ele não tá conseguindo fazer até agora, né? E imagina a pressão dos jogadores na Neoquímica Arena, faz 2-0 e vai para as penalidades. Imagina a pressão na cabeça desses jogadores, lembranças da partida do Paulista, né? Como é que vai ficar isso? Eu vou falar, velho, a gente tá jogando 2 campeonatos que podem ser decididos nos pênaltis, né? Então, cara, se os caras não estão praticando desde já pênalti, estão vacilando. Na atual circunstância, até o Cássio precisa treinar pênalti, viu? Mas enfim, meus amigos, falamos aí das crises, do futebol fraco, mas agora a gente tem que falar de moda, Gibição. Moda e beleza, a linda camisa do Corinthians em 2023 estreou nesse jogo do Brasileirão. A camisa tradicional, toda branca, né? A única diferença é o detalhe no logotipo da fabricante, da Nike, né? Com um detalhe ali vermelho e a lembrança da democracia corintiana, o movimento ali na parte de trás da camiseta, né? A camisa preta, ela também é tradicional com as listras, mas ela não tem listras no ombro, né, e nas mangas. A listra é só no peito e tal. Acho que nem nas costas tem muita listra, nas não. Nas costas não tem também. Nas costas não tem, é preta. Lisa. É toda preta, é isso mesmo. Continua ainda com a lembrança da democracia corintiana lá, né? Você gostou, Gibson? Vai comprar, não vai comprar? Cara, elas são bem tradicionais, bem clássicas. Eu imagino que a maior parte da torcida vai gostar. É igual quando eles fazem alguma coisa levemente diferente. Né, eu acho que todo ano fosse a branquinha tradicional e a Irmãos Metralha, assim, ia ficar um pouco manjado. Eu gosto, a única coisa que eu não gostei da branca, cara, assim, que é um detalhe, é uma bobagem, cara, mas eu não gostei daquele detalhe vermelho em volta do símbolo da Nike ali. Então esse vermelhinho ali, sei lá. Mas fora isso, achei bacana a camiseta. Simples e bonita. Eu sou um pouco diferente do Gibson, eu sou fã do tradicional. Eu gosto das camisas brancas do Corinthians, eu gosto quando o Corinthians põe a camisa preta com as listras, né? Mais a cara do Corinthians, o começo do Corinthians. Achei interessante hoje também, né? Entraram o time hoje que enfrentou o Cruzeiro com a branca e os jogadores da democracia com a reserva, com a preta. Achei que foi muito legal. Eu só vou fazer uma ressalva, que eu não sei se eu já falei aqui antes. Eu acharia mais interessante o Corinthians iniciar o ano já com a camiseta, né? Então, por exemplo, final do ano, dezembro lança em janeiro e você começa o ano. Não ficar sempre, começa o ano com uma, termina. Mas isso é uma opinião minha, mas eu adorei as camisas do Corinthians. Aliás, honestamente, é muito difícil o Corinthians fazer uma camisa feia, né? Mas assim, essa tá muito bonita, muito legal mesmo, foi bem bacana aí. E estreamos a camisa com vitória também, que é raro isso, né? Você, Ana, eu sei que você costuma gostar mais das camisas pretas, né? Na camisa 2.
Eu não curto branco mesmo, mas eu achei bonito, assim, pra quem quiser nos jogadores, fica bonito e tal. Achei que ficou bom. Eu também concordo com o Gibson, eu achei meio esquisito esse negócio vermelho aí da Nike. Achei que no cômputo geral tá bonito, mas eu ainda acho um pouco cara. Eu acho que poderia fazer uma camiseta, sei lá, um pouco mais barata. Talvez não precise de um material tão tecnológico assim pro torcedor. Acho que custa R$2,99. Eu sei que tem camisas de outros times que são mais caras, mas mesmo assim R$2,99 não é uma coisa tão acessível para todo mundo. Enfim, eu achei as duas camisas muito lindas, de verdade, assim. Acho que as duas estão bem bacanas. Se eu pudesse, eu comprava as duas, mas esse preço realmente eu vou ter que escolher uma. Provavelmente eu vou escolher a camisa número 2. E o Dudu lembrou da participação dos veteranos lá da democracia. Muito legal ver os caras lá. E é uma pena a gente não ver o Casão, né? O Casagrande não estava lá presente. Ele que era um dos porta-vozes da democracia, enfim, é um dos caras que vem trazendo a história da democracia muito presente na sua carreira, enfim, na sua fala, em todo momento conturbado que o mundo está passando, e o Brasil, inclusive. Ele é uma das vozes defensoras da democracia e muito por essa participação na democracia corintiana, um garoto que na época tinha 20 anos, né? E é uma pena, não sei se ele não foi convidado, não sei se ele foi convidado e não quis comparecer. De qualquer forma, é uma pena ele não estar lá presente nesse lançamento. Ele que é a figura mais, enfim, maior depois do falecimento do Dr. Sócrates, viva, né, nesse momento, que participou desse movimento, que está aí com a gente. O Vladimir tem uma participação grande também, a gente fica sabendo cada vez mais da participação interna que ele tinha no grupo dos jogadores, mas os porta-vozes, a cara da democracia corintiana na época, ficou muito o Casagrande e o Sócrates, né? Enfim, é uma pena ele não estar lá, mas a camisa ficou lindona. Mas a gente está se estendendo bastante aqui, mas a gente tem que falar das duas partidas próximas do Corinthians. Na quarta-feira, o Corinthians vai jogar pela Libertadores, né, contra o Argentino Júnior na Neoquímica Arena, 9h30 da noite. O Corinthians que estreou com vitória tranquila, relativamente tranquila lá, fora de casa. Como é que você está vendo essa estreia do Corinthians na Neoquímica Arena na Libertadores, Ana? Eu espero que ganhe, né? Eu comprei ingresso, então, tô esperando que ganhe. Bom, se não ganhar, já tem um pé frio aqui, hein, Gibson? Já sabemos quem foi o pé frio. Mas eu ainda vejo com um pouco pé atrás. Eu acho que o Argentino Júnior fez um bom jogo contra o Independente Del Valle. É um time mais forte que o Liverpool. Pra mim, é um time mais forte que o Remo. E a gente vai ter que... Mas, né, na Neoquímica Arena, eu acho que a torcida vai ter que gritar bastante, incentivar bastante, fazer um caldeirão ali pra esse time acordar. E eu espero que o Lázaro não invente muita moda. Ele já viu onde tá dando certo e joga onde tá dando certo. Porque se a gente fizer 6 pontos, a gente abre uma boa vantagem aí, porque o Independente Del Valle perdeu primeiro, o Liverpool perdeu primeiro, então a gente vai abrir 3 pontos do segundo colocado. Acho importante e acho que o Lázaro não tá na hora de brincar dessa vez. Ele já viu que tá dando certo, ele tem que jogar. Eu vejo que vai ser um jogo duríssimo, pra falar a verdade. O Argentino Júnior fez uma bela partida contra o Del Valle, eles jogaram 2 dias antes da gente. Um jogo de muita intensidade, muita velocidade. Que nem a Ana falou, é um time mais forte que o Remo, mas eles gostam de jogar basicamente que nem a gente acabou tomando o primeiro gol do Remo lá. A diferença é que se a gente ganhar de 1-0 tá ótimo, né? Contra o Remo não vai adiantar, mas aí a gente vai para 6 pontos e vai ser fundamental essa vitória aí para nossa caminhada aí um pouco mais segura na Libertadores esse ano. Olha, eu tô esperando vitória porque ele tá jogando em casa, mas você... O time surpreendeu na primeira rodada, enfim, venceu o time que seria, na teoria, os cabeça de chave, né, do nosso grupo. E, então tá valendo a liderança do grupo. Mas tô com a Ana, tem que ganhar, meu. Tem que ganhar, não tem essa. Aproveitar que tá jogando em casa. Libertadores é isso, é ganhar em casa e empatar fora, essa é a fórmula. Mas que eu acho que não vai ser fácil não, vai ser do jogo duro. O meu medo nessa partida é o Lázaro voltar, enfim, preciso usar os veteranos, que é uma partida complicada e difícil, vou colocar só os veteranos. E as opções de campo, de substituições também vão envolver os veteranos que ficaram no banco. Esse é o meu medo. Eu acho que a gente está vendo alguns garotos entrarem melhor que os veteranos e acho que eles estão merecendo mais chances, apesar de não ter a experiência. Enfim, esse é o meu medo. Eu não sei como é que
se o Lázaro já mudou essa chavinha. Enfim, tem que ganhar, né? Eu não quero show, não quero nada, tem que ganhar 1-0. Tá bom demais, 3 pontos e bola pra frente, né? Enfim, e no domingo, enfrentaremos o Goiás fora de casa às 7 da noite. 7 da noite o jogo significa que a Irmandade vai fazer a live e gravação do podcast logo em seguida, ele 9h20, 9h15, por aí tem a gravação do nosso podcast e a nossa live pós-jogo. Como é que você vê o jogo, Ana? Eu acho que vai ser o jogo do sacrifício, vai ser o jogo que ele vai pôr o time reserva do reserva ali. E mais uma vez a gente vai sofrer com o Corinthians. Eu acho que talvez seja um jogo pra gente ver um pouco mais de garotada, apesar de o Giovani e o Biro vão estar na seleção, né? Mas a gente vai ver mais do Pedro, mais do Matheus Araújo, porque eu não acho que o Matheus Araújo vai jogar quarta-feira. E mais de algum outro jogador, mais do Bidu. Vamos ver, quem sabe nos surpreende, mas eu acho que vai ser isso. Você acha que ele vai poupar, porque logo em seguida, na quarta-feira, tem a Copa do Brasil? Copa do Brasil. É assim que eu vejo também. Acho que vai, como é que é? Brincadeira, certeza contra o Goiás é o Cássio. O resto vamos ver o que ele vai colocar. Mas vai ser o jogo que a Ana falou bem, do sacrifício, o time reserva. Nessa altura do campeonato, se entrar mesmo assim, um empatezinho tá até bom lá. É isso mesmo, bicho. Vai ser o time sub-C do Corinthians que vai jogar esse jogo aí. O nosso time A já tá B, o time B já tá C. Esse aí vai ser sub-C. Né? Vai ser osso. Vai ser. Enfim, se for desse jeito que vocês estão falando, aí o Lázaro vai mudar um pouco o que ele fez no Paulista. Vai ser diferente, né? No Paulista ele não teve em nenhum momento que ele entrou com um time tão alternativo assim, né? Acho que talvez a partida que ele entrou com um time mais alternativo foi essa na Copa do Brasil, que foi um desastre, né? Mas vamos ver aí como é que vai ser a semana do Coringão. Lembrando que... ele não fez também não deu, né? Não deu certo quando ele poupou, não deu certo quando ele não poupou também. Ele fica sem alternativa. Então o que eu vou fazer? Pede demissão logo, então. Exato. E as meninas, Ana? Vamos lá. 6h30, né? 6h30. 6h30. Mudaram o horário. Na Fazendinha, com transmissão do Sport TV, viu, galera? Corinthians e sem Mundial, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, Aí, porque a Ferroviária ganhou ontem, então empatou com a gente. Nós temos que ganhar, já tinha que ganhar amanhã de qualquer jeito, vai ter que ganhar amanhã pra ser líder do campeonato de novo. E vai ser o jogo na Fazendinha. Sim, na Fazendinha, 6h30. Com transmissão do Sport TV, então ótima oportunidade aí. Quem puder ir, vá no jogo, mas se não, assistam, se possível, uma vitória tranquila, né? Até porque basta o sofrimento com o masculino, o feminino normalmente é mais tranquilo. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, vamos encerrando este podcast 332. E o Gibson vai lembrar as nossas redes, certo? Bora lá. Temos 11 redes, estamos ao vivo em 3 delas. Ao vivo aqui no Twitch, no YouTube e no Facebook. Temos também o Instagram, o Twitter, né? O SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandar correntina com TH, só no Twitter querem mandar timão. E aproveitando, nós vamos estar ao vivo depois da Libertadores, mas tem live ao vivo nos jogos pós-Libertadores, né, Gui? É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação. Conto com todos vocês de novo no domingo. Valeu e vai Corinthians! Vai Corinthians!